Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Título do volume 4, Seja um canal da graça de Deus. Autor Pedro Dong. Título da semana 1, A Suprema Grandeza do Poder de Deus na Produção da Igreja. Terça-feira, ler com oração, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A suprema grandeza do poder de Deus para conosco. Neste versículo de Efésios capítulo 1, versículo 19, está a chave para compreender o conteúdo do segundo capítulo desse livro. Essa revelação que Deus ora nos dá é muito especial. O versículo nos apresenta o grande poder que Deus exerceu em Cristo, mas também o relaciona conosco, os que creem. Vimos ontem o que o poder de Deus fez em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, ascendeu-o e colocou-o acima de todo principado e potestade nos lugares celestiais à direita de Deus. Versículos 20 e 21. Além disso, pôs todas as coisas debaixo dos pés dele, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus deu Cristo e ao mesmo tempo a suprema grandeza de seu poder à igreja. Versículos 22 e 23. A igreja tem a responsabilidade de colocar em prática na terra o que já foi dado a Cristo nas regiões celestiais. Observe nessa porção de Efésios que a suprema grandeza do poder de Deus tem dois alvos. Primeiramente Cristo e depois os que creem. Sabemos como o poder de Deus agiu em Cristo, mas onde se encontra a ação da suprema grandeza do poder de Deus para conosco, os que cremos? Podemos encontrar a resposta lendo o capítulo 2 do livro de Efésios, no qual descobrimos que Deus fará conosco o mesmo que fez com Cristo. Essa revelação precisa mudar nossa vida. O poder que agiu em Jesus é o mesmo que age em nós, apesar de sabermos que nossa situação é incomparável à dele. Jesus morreu porque nossos pecados recaíram sobre ele, mas nosso caso é muito pior. O capítulo 2 de Efésios assim se inicia. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A suprema grandeza do poder de Deus tem mais trabalho conosco do que com Cristo. Ele teve de nos buscar, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A palavra delitos está traduzida para ofensa no capítulo 5 de Romanos. Nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Ofensa é o que você pratica além do limite de seu direito, e pecado é um ato maligno. Deus usa a grandeza de seu poder para fazer conosco a mesma coisa que fez com Cristo. E a primeira ação do poder para conosco é nos dar vida. Para nos dar vida, ele precisou redimir-nos, tirando-nos da escravidão do pecado. Não só caímos em pecado, não só cometemos ofensas contra Deus, mas todos nós estávamos mortos. Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado mortificou todos os homens. Por isso não há um justo, nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Capítulo 3, versículo 23 do livro de Romanos. O espírito humano que foi criado para receber a Deus como o Espírito, ficou amortecido pela natureza pecaminosa que foi injetada no homem. O homem tornou-se essencialmente carnal. Gênesis capítulo 6, versículo 3. O ser humano no capítulo 2 de Efésios tem esta condição. Está morto em seus delitos e pecados, por isso sua maior necessidade não é simplesmente ser justificado, mas é receber vida. Receber vida para tornar-se um membro vivo no corpo de Cristo.
Nesse capítulo, também lemos que Deus nos ressuscitou, nos levou para o mesmo lugar onde levou Cristo e nos colocou nos lugares celestiais em Cristo. Se você está entre os que creram, não viva como um miserável, alguém sem forças, constantemente afrontado por Satanás. Não. Levante a cabeça, firme-se sobre seus pés, transforme essas palavras em sua oração, creia e saia às ruas para orar pelas pessoas como alguém que foi alvo da suprema grandeza do poder de Deus. É com esse espírito que devemos portar-nos em nossa casa, em nosso trabalho, nas ruas ou nas reuniões da igreja. Vamos incendiar com essas palavras os ambientes por onde passarmos. A suprema grandeza do poder de Deus também precisa ser aplicada a nossas ofertas. Não me refiro às ofertas especiais que levantamos em algumas ocasiões específicas para atender a alguma necessidade especial da igreja. Diante de tais necessidades, os irmãos sempre contribuem com generosidade. Refiro-me a turbinar nossas ofertas regulares, conhecidas como dízimos. Essas ofertas não podem ser fruto de uma mentalidade de escassez. Afinal, se somos aqueles que experimentam a suprema grandeza do poder de Deus, além de regularizar nossa oferta ordinária, o dízimo, vamos exceder a justiça dos fariseus e ofertar com liberalidade. Aleluia! Pergunta de hoje: como se tornar um membro ativo do corpo de Cristo? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.